conversar aqui com o nosso Alessandro Vieira, senador. Põe o Alessandro aí na tela. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, pela presença aqui. Parabéns aí pelo trabalho. E eu já de cara te pergunto como é que andam as assinaturas deste pedido de CPI e a motivação. Prazer estar contigo, Cláudio. Nós temos já 20 assinaturas coletadas, você sabe, o mínimo necessário é de 27, a gente espera atingir esse número dentro da semana. Ganha mais. E a fundamentação é muito simples, muito objetiva. A gente quer transparência total nos dados referentes a esses dois inquéritos. Inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, que tramitam há aproximadamente 5 anos, com milhares de decisões proferidas e praticamente sem nenhuma transparência. A gente não pode, eu tenho dito muito isso, a gente não pode deixar o Brasil eternamente refém de uma disputa de narrativas, onde de um lado se justifica esses inquéritos com a pretensa existência de uma trama golpista permanente no Brasil, porque ela se arrasta há 5 anos, é permanente, e do outro lado se cogita como arbitrárias, indevidas, quaisquer decisões que sejam proferidas pelo judiciário. Tem que encontrar um ponto aí de transparência, de verdade, e a partir daí começar a legislar para evitar excessos e para punir excessos que, na minha visão, serão configurados. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual a diferença desta sua proposta de CPI para a CPI da Lava Toga, que foi enterrada lá atrás, ainda em 2019, já que aquela também se propunha a apurar decisões judiciais? A Lava Toga ela tinha um escopo muito mais amplo. Ela apurava condutas, ela objetivava apurar condutas de vários ministros das duas cortes, do STJ e do STF. Condutas individualizadas, bem delimitadas, e essa CPI, lá em 19 ainda, ela se arrastou, o presidente da época, Davi Alcolumbre, num consórcio de interesse com o então presidente Bolsonaro e o PT, conseguiu colocar isso numa gaveta. O relator, inclusive, foi um senador sergipano, o senador Rogério Carvalho. Ele não teve capacidade de dizer por que a CPI não devia existir, mas conseguiram colocar na gaveta, deveria ir para plenário, nunca foi, e a situação se arrastou, e hoje alguns daqueles que naquela época, em 19, eram contrários à CPI, hoje reconhecem a sua fundamental necessidade, inclusive no tocante a um eventual pedido de impeachment. Eu apresentei o primeiro pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes em abril de 2019, dele e do ministro Dias Toffoli, por conta justamente da instauração do inquérito, então inquérito das fake news. É um inquérito absolutamente anômalo, é diferente de tudo aquilo que é previsto na Constituição, na legislação processual. E a gente tem que trazer esses dados com transparência e com equilíbrio para sair da briga de politicagem, porque a briga de politicagem só interessa para quem está nas redes, atrás de voto. E a gente tem que levar essa verdade para o Brasil virar uma página e começar uma construção num país que efetivamente se preocupe com as pessoas. É interessante você lembrar desse teu primeiro pedido de impeachment, do pedido de impeachment contra Alexandre, o primeiro ter sido seu. Eu nem lembrava, viu, senador? Realmente eu não lembrava. 2019. Eu lembro, sim, que nós, na época lá na Cruzoé, fomos os primeiros a sermos censurados por esse inquérito. E naquele momento ainda houve ali uma reação da mídia, né? Depois o Alexandre de Moraes até recuou na decisão, mas ficou plantada a semente e esse inquérito acabou sendo utilizado para vários avanços, arbítrios que foram cometidos, e hoje a gente tem uma ideia clara do alcance que isso teve, né? Naquele momento já havia essa semente de ilegalidade, né? Sem dúvida, você teve a escolha de um relator de forma absolutamente inusitada, né? Não foi sorteado, o ministro Alexandre foi escolhido, e o lastro técnico para você ter esses inquéritos seria algum tipo de cometimento de infração nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, isso não se aplica aos fatos que depois foram sendo encartados nesse inquérito. Ele se transformou numa espécie de inquérito geral da nação. Qualquer fato relevante que um determinado grupo, uma certa elite do judiciário ou da política escolhe, é inserido nesse inquérito e ele vai tendo sua tramitação, muitas vezes com decisões que parecem ultrapassar os limites daquilo que a legislação permite. Nós tivemos várias reclamações ao longo do tempo da Ordem dos Advogados do Brasil, alegando falta de acesso aos autos,
Nós tivemos pedidos de arquivamento de 2 procuradores-gerais da República, a Raquel Dodge e depois Augusto Aras, e essa situação persiste. E quando questionado, o ministro Alexandre responde que o inquérito acaba quando termina. Veja, a gente tem que trazer essas pessoas para um patamar de cidadania. Ninguém numa república está acima da lei. Não interessa se veste toga, terno ou tanga, não interessa. Todo mundo está debaixo da mesma lei. E, aparentemente, nós temos algumas figuras na República, alguns ministros, que se colocam muito acima dessa situação. E o Senado é a única casa que tem foro constitucionalmente desenhado para cuidar disso. E a ferramenta é uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela é justamente um instrumento de minoria. Ela não precisa da autorização, do aval, da vontade do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ao contrário do pedido de impedimento. O pedido de impeachment, para a sua tramitação, tem uma etapa que é monocrática, o presidente da casa. É por isso que nós temos mais de uma centena de pedidos de impeachment nessa legislatura que estão numa gaveta. E seguindo um roteiro que é histórico no Senado, quando for encerrar o mandato do Pacheco, ele joga isso tudo para um arquivamento, zera o jogo, chega um novo presidente, outros pedidos de impedimento vão chegar e vão seguir esse mesmo roteiro. Sempre foi assim na República. Então, a estratégia de você ter uma CPI vai permitir que você tenha dados concretos, uma robustez maior e um cenário de esclarecimento para a sociedade. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Existe fundamento jurídico e fático para tudo isso? Para censura prévia de perfis, derrubada de perfis, multas draconianas, milionárias para quem não tem renda, penas altíssimas? Isso faz sentido jurídico? Eu acredito que não, mas é preciso cumprir a etapa de verificação. Muito bem. Gostei muito dessa tua frase aí, já pedi até para a produção fazer um corte, né? Não importa se veste toga ou tanga. Eu acho que todo mundo, ninguém está acima da lei. Efetivamente, a gente precisa ter isso muito claro, né? Numa república, nós temos hoje um Supremo que parece realmente se colocar acima da lei. Já vi ministro dizendo que o Supremo é o editor da nação, né, senador? Então, assim, percebo em várias declarações de vários ministros, até para o ministro Alexandre, um dia desse, também dizendo como que a imprensa deve se comportar, deve se portar, reclamando, fazendo críticas da imprensa, quando começaram, inclusive, a sair aquelas reportagens da Folha sobre o uso, né, desse gabinete paralelo, informal, que ele tinha à disposição, me parece que, não sei se ainda tem, mas que perseguiu de forma implacável, né, a direita, os críticos de uma maneira geral, e fez acessos ilegais a dados, né, de pessoas que não tinham nada a ver, inclusive com o debate político, até o pedreiro que ia fazer obra, fazer reforma lá na casa dele em São Paulo, né? Então, parece que a gente tem esse... É um vírus, é uma cultura. Da onde vem isso? O senhor consegue identificar a origem disso? Por que essa teimosia, essa dificuldade em entender o espírito republicano, em exercer o espírito republicano, democrático, e entender que as pessoas têm de ter liberdade para manifestar seu pensamento, que um parlamentar como o senhor tem que ter a liberdade, né? Tem que ter, inclusive, a proteção do mandato parlamentar para poder defender suas posições, as posições do seu eleitorado, as posições do que estão, né, no debate público, fazer isso de uma maneira livre, sem estar, sem ser alvo de coerção, né, de coação. Qual é a dificuldade? O senhor consegue identificar? O que o senhor conversa? Eu sei que o senhor conversa também com ministros do Supremo, conversa com muitas autoridades, tem um trânsito muito bom em todas as esferas, inclusive na esquerda, na direita, no centro. O senhor consegue identificar essa origem, esse germe, esse DNA, né, que parece estar presente no serviço público brasileiro? Não é de hoje, mas talvez hoje a gente esteja vivendo o ápice, né, desse autoritarismo através do judiciário, esse germe. Parece que as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é a república e a sua essência. Veja, Cláudio, a gente tem na Constituição, e a cláusula pétrea, com muita clareza, a liberdade de expressão. E vem uma vírgula, vedado anonimato. Justamente porque você tem total liberdade de expressão, inclusive para cometer crimes. Mas você tem que ser identificado ou identificável para que possa ser responsabilizado, mas sempre a posteriori.
Eu não posso fazer uma censura prévia, eu não posso invadir a esfera de liberdade das pessoas. E o que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo é o domínio de uma espécie de clima de torcida de futebol. Então, se é a favor do meu time, o gol de mão vale, eu comemoro. Se é contra o meu time, sempre foi jogo roubado. Isso contaminou de uma forma muito intensa Brasília, e isso abriu um espaço, deu uma cobertura para aqueles que já têm um perfil autoritário, como é, de certa forma, o perfil do ministro Alexandre de Moraes. Você vê a tomada de decisões de uma intensidade que não tem, aparentemente, razoabilidade jurídica. A gente sabe que tudo dentro do direito tem uma certa proporcionalidade, uma certa razoabilidade. E eu vejo a aplicação de sanções, inclusive sanções cautelares, que são de uma intensidade incompatível. Infelizmente, por conta desse sentimento de torcida organizada, tem gente que é militante do garantismo judicial e que hoje bate palma para o ministro Alexandre, porque neste momento a atuação do ministro Alexandre ela atinge mais duramente um determinado grupo político. Mas o abuso, a história nos ensina, o abuso acaba em algum momento por atingir a todos. E eu não posso tolerar numa república que você tenha uma instituição, no caso o Supremo Tribunal Federal, que não tem corregedoria, não tem código de ética, não está submissa às decisões, ao controle do Conselho Nacional de Justiça, e que claramente não exerce nenhum tipo de autocensura ou autocontrole. Então, criar mecanismos para que isso aconteça, eu acho que é muito saudável para a República, sempre separando. A justiça é intocável. O poder judiciário é fundamental para a democracia, mas as pessoas que vestem toga não se transformam em super-homens. Continuam sendo humanos igualzinho a gente e que cometem erros, eventualmente cometem crimes e devem estar aptos a serem sancionados. Então, acho que essa etapa, que tem que ser sempre exercida com muito equilíbrio, com muita serenidade, de busca de dados e de transparência total, vai permitir que o Brasil dê um passo adiante. Diga, olha, a gente claramente não está vivendo uma ameaça de golpe de Estado nesse momento. O presidente Lula está na cadeira há mais de 2 anos. Então, qual é a E lógica nem, de você e continuar com o nem, inquérito? e nem estávamos em 2019, né, quando foi aberto o inquérito das fake news. Eu acho que isso demonstra de forma cabal que essa é uma narrativa construída para se justificar esse arbítrio, né, o avanço aí sobre as prerrogativas parlamentares, as prerrogativas do próprio executivo, que hoje está na mão do judiciário também em função da reabilitação do Lula, e especialmente as prerrogativas individuais, né, de cada um de nós. Há muita crítica, senador, sobre o comportamento do Senado nesse período, não só do Senado, da Câmara também, do Congresso, de uma maneira geral, de uma certa omissão do Congresso nesses anos todos. O senhor, como tendo sido essa autoridade, o senador que primeiro apresentou um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, o que houve naquele momento? Não teve adesão dos seus colegas? O que o senhor ouvia naquele momento? Por que isso não foi à frente? E, naturalmente, claro, aí vieram outros pedidos, me parece que o último dado que existe sobre pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, me parece que somam aí 24 pedidos de impeachment. Mas eu queria que o senhor trouxesse, por favor, para o nosso espectador, esse seu sentimento, a sua experiência daquele momento, de 2019 para cá. O que mudou? O que o senhor via naquele momento dentro do Senado, inclusive do próprio Rodrigo Pacheco e dos seus colegas, e de oposição, de centro, enfim. E o que mudou para hoje? Porque hoje nós temos aí já 36 senadores apoiando esse último pedido de impeachment. A gente precisa de 41, né, no plenário para poder efetivamente abrir o processo. Então eu estou curioso para entender. Houve um despertar, as pessoas entenderam que, de fato, a censura, quando ela começa em determinado grupo, ela tende a atingir a todos, como o senhor acabou de mencionar. O que o senhor pode dizer para a gente desse período? Como é que estava esse sentimento lá no Senado naquele momento e hoje? O que mudou de lá para cá? O que você tem, se você vai na história real, e tudo isso está comprovado, você tem áudios, vídeos, atas. Lá em 19, eu tinha uma resistência muito forte do PT, por motivos muito óbvios, mas também do governo Bolsonaro. Nós temos discursos abertos do senador Flávio, do deputado Eduardo, contra a CPI da toga.
contra os pedidos de impeachment, porque naquele momento este grupo político se sentia beneficiado ou protegido pela atuação do Supremo. E aí eles agora já experimentaram na pele que abuso sempre acaba atingindo todos. E imagina-se que agora nós tenhamos um grupo maior de insatisfeitos que vai se somar àquele grupo, que infelizmente é minoritário, de pessoas que querem a justiça igual para todos. Essa é a grande mudança hoje. A grande mudança é que você teve um acúmulo de ações, de decisões, de medidas cautelares que pressionaram e puniram muito duramente um grupo político específico, e esse grupo agora entende, compreendeu a gravidade dos fatos. Em 19 não compreendia. Em 19 você tem falas públicas da ainda senadora Soraya Tronic, do falecido Major Olímpio, relatando a pressão que o presidente Bolsonaro pessoalmente exerceu contra a CPI da toga. Eu tenho certeza que ele hoje se arrepende do que fez, porque faltou a compreensão desse cenário, talvez por vir, meu histórico é de delegado de polícia, então minha convivência com o judiciário é muito maior, e a percepção que eu já tinha naquela época, em 19, era essa, de que você tem algumas figuras que ocupam funções fundamentais, posições super relevantes na República, mas que não se comportam adequadamente, e é preciso colocar um holofote em cima dessas condutas para que a gente possa identificá-las e puni-las, caso seja isso que se configure depois de um devido processo legal. Esperar que a própria corte faça esse trabalho não vai acontecer. Tem um exemplo muito claro. Nós temos, muito recentemente, na Suprema Corte Americana, a edição de um código de ética para limitar o comportamento dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Questionado, o presidente Barroso, da nossa Suprema Corte, disse que não precisa disso no Brasil, porque no Brasil não tem problema ético e moral por parte dos ministros. E, ao mesmo tempo, eu tenho o ministro Cássio viajando para uma festa de aniversário de um cantor na Grécia, no jatinho do dono de uma bet, que tem preventiva decretada. Se isso não é desvio moral, eu já não sei mais o que é desvio moral. Então, está muito fora do razoável, está muito fora do racional. E a gente precisa colocar os adultos na sala, mostrar para a sociedade, olha, a gente chegou nesse patamar aqui. Ninguém concorda com um golpe de Estado, ninguém concorda com cometimento de crime. Todo mundo que comete crime tem que ser punido, mas tem que valer para todos. Não dá para ter uma regra seletiva de acordo com a mudança do eixo de poder político. E é o que a gente está vendo em Brasília, e não é de agora, é de muito tempo. É bom só mencionar a questão da lava-toga, da posição do então presidente Jair Bolsonaro. Eu trouxe na semana passada aqui o Flávio Bolsonaro e o questionei sobre isso. E ele deixou muito claro, ele falou como um porta-voz do pai, deixou muito claro, trouxe até bastidores daquele momento e deixou muito claro que ele até atuou, né? Ele atuou firmemente para impedir a lava-toga naquele momento, porque a compreensão dele, do pai, toda a família, enfim, do governo naquele momento, é que uma CPI, segundo eles, poderia acabar prejudicando o governo, né? A gente sabe que, claro, isso é a posição dele, a versão dele. A gente também sabe que naquele momento havia um assédio judicial ali. O próprio Flávio Bolsonaro era alvo de processos. E a gente que acompanha a política, que acompanha todo esse movimento dos bastidores em Brasília, eu noticiei várias vezes, inclusive todos essas reuniões, esses encontros que o governo, que o presidente, que o próprio senador tinha com ministros do Supremo. Alguns foram relatados pela imprensa, alguns foram registrados pela imprensa, como aquele com Dias Toffoli, aquele abraço com Dias Toffoli que ficou registrado aí nos anais da República. Então a gente sabe que muitas vezes certas iniciativas não vão para frente por causa de outros interesses que talvez não sejam propriamente os interesses da sociedade, os interesses do eleitor, aquele eleitor majoritário, mas interesses de grupos de poder, de indivíduos, né, de personagens. O senhor foi muito criticado, inclusive, pelos bolsonaristas durante muito tempo. O senhor até mudou de partido, tentou criar, tinha um grupo, né, um grupo de senadores éticos ali que defendia uma pauta mais de moralidade pública. Esse grupo acabou não indo para frente. Depois o senhor mudou de partido. O senhor fez acenos para a esquerda ali, conversa muito bem com a Tabata, e por causa disso o senhor foi muito atacado. Eu queria que o senhor fizesse a sua defesa dessa sua postura, porque me parece que o senhor mantém a coerência no discurso, né? Alguém que lá atrás já tinha identificado, no primeiro ato de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, já tinha identificado o arbítrio, o abuso, né? E passou a testemunhar
todo o avanço desse arbítrio com o avanço dos inquéritos, né, a ampliação do escopo desses inquéritos, inquéritos que não chegam efetivamente em lugar nenhum, que não chegam à conclusão e que só servem mesmo como aquela espada de Damocles na cabeça dos inimigos, dos rivais políticos, né? Eu queria que o senhor se colocasse nesse contexto, né? O senhor acha que foi quem o criticava, talvez tenha sido, o senhor acha que foi vítima, foi alvo de injustiça desses eleitores, dessa militância, ou até mesmo das autoridades, do pessoal também à direita do espectro político? Veja, Cláudio, é muito simples, né? Você tem duas coisas aí em paralelo, né? Primeiro, a diferença de perfil. Eu não tenho rabo preso. Eu não dependo de decisão de juiz para estar preso ou não estar, para ter meus direitos políticos ou não. Minha vida é honesta, sempre foi reta, nunca tive problemas. Então eu posso ter a postura que eu acho correta. Eu não tenho que ter medo do que o ministro vai decidir ou não. É diferente de colegas que precisam de decisões de ministros para poder continuar em liberdade, porque não tem capacidade sequer de explicar o seu patrimônio, a sua evolução patrimonial. Esse é um primeiro ponto. Então, por conta disso, eu posso ir me posicionando sempre com muita liberdade, com muita firmeza. E eu sempre procuro explicar muito detalhadamente para o eleitor. Eu nunca me escondo, não omito opinião, não fico escondido em cima do muro. Eu falo a verdade. E a verdade muitas vezes desagrada, especialmente quando você está nesse clima de torcida organizada, onde o seu ídolo, que pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer um, o Marçal agora que está pegando esse espaço, ele não pode ser criticado, porque você está ofendendo aquele eleitor que é apaixonado. Eu respeito essa paixão, mas essa paixão é muito negativa para o Brasil, para a política, porque ela permite que essas pessoas escondam seus defeitos. O cara não precisa mais trabalhar, ele não precisa resolver problema, basta ele agradar a torcida. E muitas vezes, deliberadamente, ele agrada essa torcida mentindo, enganando a própria torcida. Eu não concordo com isso, não vou fazer nunca. Então esse é um ponto. Um segundo ponto é a desinformação com interesse eleitoral concreto. Você sempre vai ter um adversário político local ou nacional que tem medo do seu desenvolvimento, tem medo da sua fala e tenta de todas as formas lhe atacar. Isso eu enfrento desde a campanha de 18 e logo depois muito mais forte ainda, porque o cara fica pensando, como é que eu posso ter um cara que nunca foi político, não tem padrinho político, é um delegado de polícia, não tem dinheiro, nunca teve dinheiro, nem usa dinheiro para fazer as campanhas históricas que você sempre viu, especialmente aqui no Nordeste, e mesmo assim teve a maior votação daquela eleição aqui no Estado. Então tem todo um sistema de corrupção, de interesses, que vai sempre estar combatendo, vai estar atacando. Eu enfrento isso todos os dias. Mas para mim é muito fácil, porque eu chego em casa, falo com minha família, boto a cabeça no travesseiro e eu sei que eu fiz o melhor possível. Que eu saí de casa honesto, voltei de casa honesto. E sei que vários desses críticos não têm essa capacidade. Eles têm que chegar em casa, olhar para a esposa, olhar para a família e se envergonhar porque são corruptos, porque não tem como justificar o seu patrimônio, como não tem como justificar. Vou dar um exemplo concreto. Tanta gente que você já entrevistou e que você vê nas redes sociais com essa valentia toda. Pergunta como é que essa turma votou agora no afrouxamento da lei da ficha limpa, que é uma mudança legislativa que foi aprovada quase por unanimidade na Câmara dos Deputados e que claramente beneficia criminosos. Como é que essa turma votou? Então é muito fácil fazer discurso para a torcida, para enganar as pessoas, mas na vida real, se você quer confrontar esse sistema, você tem que assumir o enorme desgaste. E eu tenho feito isso desde o começo, porque eu não entrei na política para enriquecer, não entrei para enganar os outros, eu entrei para tentar mudar a nossa sociedade, porque o Brasil é de uma maioria de gente honesta, governado por uma minoria de gente desonesta. A gente tem que mudar essa equação. Então eu falo sempre para o eleitor que encontro na rua, inclusive para o crítico, preste atenção. Você é de esquerda? Escolha alguém de esquerda. Você é de direita? Escolha alguém de direita. Mas escolha alguém que seja honesto, que não tenha rabo preso e que tenha a qualificação mínima para fazer o trabalho, porque é um trabalho complexo, não é um trabalho simples. A gente está agora discutindo a regulamentação da reforma tributária. Você é um cara qualificado, sabe. A regulamentação da tributária quebra empresas, quebra pessoas e enriquece outras. E ninguém está prestando atenção. Vai passando ali batido, ninguém olha, ninguém lê, ninguém estuda. Então, o Brasil vive um momento que é de mudança geracional, de lideranças, muito claramente. A gente teve um cenário político que mudou. O Lula está na presidência, mas essa é uma presidência de transição. É um homem já de seus 78, 79 anos de idade. Talvez seja candidato à reeleição, mas não vai passar disso mais. Então, a gente vai ter uma mudança.
E se o eleitor prestar atenção nos nomes, adequado sempre à sua escolha ideológica, mas prestar atenção de verdade, a gente vai ter um Brasil muito melhor. Enquanto a gente ficar na enganação, a gente só piora. Eu estou achando que esse governo é de transição para a juristocracia. O Lula é um presidente de transição para a presidência do Flávio Dino, porque o Flávio Dino tem aí também assumido. Esse aí é outro que a gente vai precisar discutir daqui a pouquinho, que está assumindo aí E você tem um esse registro, esforço. Cláudio, eu votei contra. Eu fui um dos poucos que votou contra a indicação do Flávio Dino. Do Flávio Flávio Dino tem Dino, qualificação técnica, ele é um jurista, mas ele é um político. Eu não posso colocar a acima de política tudo. partidária dentro da corte. E naquela época, se não me engano, o único voto manifesto foi meu e do Eduardo Girão. E os demais talvez tenham votado contra no sigilo da urna, mas expor a opinião e contrair essa inimizade, nem todo mundo tem coragem de fazer. Deixa eu falar com o meu espectador aqui, porque isso aí que você está dizendo é muito importante. Olha só, a gente tem aqui um exemplo, fecha em mim, já volto contigo aí, Alessandro. Olha só, a gente tem uma situação muito clara aqui, né? A gente mencionou o Flávio Dino. Flávio Dino é um caso recente, e talvez por isso esteja tão fresco na memória, né? Um personagem da política, foi juiz por 10 anos, mas depois entrou, mergulhou na política e nela permaneceu. E nela permaneceu como deputado, foi presidente da Embratur, foi senador, foi governador. Ele nunca poderia assumir um assento na Suprema Corte. Eu avisei. Por quê? Porque ele é político, ele é um político na sua essência. E essa essência, ninguém, por mais que prometa, e ele prometeu, né? Não serei político, serei um ministro, né? Exercerei o meu mandato de ministro. A gente está vendo aí, esses dias mesmo, ele tomando decisões, a gente já vai falar sobre isso, inclusive, tomando decisões, se metendo na questão das emendas parlamentares, se metendo agora na questão do combate aos incêndios, fazendo um papel político. Então, assim, não tem como, né? Ninguém pode deixar de ser o que sempre foi. Não dá. Então, assim, peço sempre a vocês, não permitam esse tipo de enganação. Não achem que quem se mostra de um jeito vai ser outro. Tá? Não se deixem enganar. O senador Alessandro Vieira acabou de mencionar uma questão muito, muito simples que eu, de forma recorrente, trago aqui para vocês, que é a questão do rabo preso. O candidato, né, o político, ele pode tentar te convencer que ele é corajoso, ele bate no peito, ele diz que vai enfrentar o sistema, que vai mudar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Pois é o seguinte, se ele tiver um processo na gaveta, se ele tiver telhado de vidro, não eleja esse sujeito. Por quê? Porque do momento que ele assume o mandato, ele já fica na mão do judiciário. E ele passa a ser, então, uma marionete do judiciário. A gente já viu isso acontecer na história recente e não podemos deixar que se repita se quisermos, naturalmente, evoluir como nação. Muito bem. Volta para mim aqui o Alessandro. Senador, a gente tem, efetivamente, aí temos 24 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, temos esse seu pedido de CPI. O senhor acha que está indo bem? Né? O senhor mencionou já os votos, as assinaturas que tem. O senhor acha que o senhor conseguindo as assinaturas necessárias, o Rodrigo Pacheco precisa dele para instalar, porque agora a gente está se questionando sobre as próprias prerrogativas do Rodrigo Pacheco, né? Realmente ele precisa? O senhor acha que é mais fácil essa CPI no Senado do que aquela também do abuso de poder que existe na Câmara? O senhor vê diferenças entre uma e outra? O senhor acha que essas duas podem se juntar numa só? Fica à vontade. Eu acredito que, primeiro, com relação a fazer uma CPI mista, eu entendo que não. Eu acho que o Senado tem um ponto de equilíbrio, uma qualidade de debate mais fácil que aqueles deputados, por conta do volume mesmo. Você tem 513 deputados e você tem vários que interpretam personagens que são incompatíveis com o diálogo racional. É muito difícil fazer uma coisa de qualidade num tema tão difícil, tão sensível. Nós somos uma comissão mista. Nós tentamos já em alguns momentos no passado, ao longo dos últimos 5 anos, e nunca vi bom resultado. Esse é um ponto.
Segundo ponto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Constituição diz isso, ela exige dois requisitos. É um fato determinado e a questão do número de assinaturas mínimo. Então, são 27 assinaturas. Se eu tenho esses dois requisitos preenchidos e, além disso, prazo determinado, porque eu não posso ter uma CPI eterna, né, eterno só os inquéritos do ministro Alexandre, ele tem a obrigação de instalar. E quem diz isso é o próprio Supremo. Você teve exemplos concretos na gestão do próprio Pacheco. A CPI da Covid foi instalada assim. O Pacheco não queria instalar e o Supremo disse, não, tem os requisitos, tem que instalar. Você tem várias decisões nesse sentido. Então, o que eu estou fazendo é utilizar claramente as regras do jogo político, do jogo jurídico, para que a gente tente chegar ao resultado que a gente quer, que é transparência. Com a transparência, naturalmente, a sociedade, o plenário, vão tomar decisões mais qualificadas. Essa decisão pode ser o impedimento do ministro? Pode. Essa decisão pode ser a edição de mudanças na Constituição para que você tenha maiores restrições à atuação política de ministros? Provavelmente sim, porque eles já não podem fazer o que fazem, mas continuam fazendo. Então, eu tenho que criar algum mecanismo para evitar que isso aconteça. A gente tem que estabelecer. Você tem várias boas propostas em andamento. Proposta de mandato, que não é uma invenção brasileira, você tem vários países democráticos europeus que têm mandato, um melhor critério para indicação e preenchimento das vagas. Tudo isso tem que entrar nesse momento de debate pós-verificação dos fatos, porque a percepção que nós temos é de que, abrindo a caixa preta, você vai ter ali insumos, informações mais do que suficientes para que a sociedade entenda que estamos no mau caminho. E a gente faça a correção de rumos. É importante demais. Perfeito. Eu estou entendendo que esta proposta de CPI sua, ela vem como uma alternativa caso o impeachment não saia. É isso? Ele não vai sair. Não, assim, eu vejo uma venda de um sonho de que, olha, se tiver X assinaturas, está instalado. Não tem isso em lugar nenhum. Não existe essa possibilidade nesses termos. O que existe é qualquer pedido. O Cláudio fez um pedido de impeachment. Ele tem que tramitar. Qual é a tramitação? Vai para a mesa do presidente da casa, presidente do Senado. O presidente do Senado vai despachar para a sua consultoria jurídica. E essa consultoria vai dar um parecer e, com base nesse parecer, ele dá ou não andamento. Então, se chega lá com 50 assinaturas, com 100 assinaturas, sem nenhuma assinatura, o caminho é o mesmo. Não é a primeira vez. Veja, você tem já centenas de pedidos de impedimento de ministros, boa parte deles pedidos com base técnica e fática de qualidade. Eu me recordo de um referente ao ministro Gilmar que tinha, se não me engano, 32 fatos detalhadamente indicados. E ele chegou acompanhado, se eu não estou enganado, por mais de 1 milhão de assinaturas. E não andou para lugar nenhum. Porque a regra do jogo político e jurídico é que a decisão é do presidente da casa. Por isso a CPI é um caminho efetivo para quem quer resolver. Para quem quer fazer discurso, eu já ouvi isso de um colega, não vou aqui citar o nome do colega, eu já ouvi, é melhor para ele o pedido de impeachment, porque ele sabe que não vai acontecer, mas ele vai continuar com o discurso para as redes dele. Eu não sou dessa turma. O meu negócio é resolver. Se eu tenho um problema, e eu acho que nós temos um problema, eu tenho que encontrar soluções. Ficar só falando, vendendo sonho, terreno na lua, é bom para quem enfim, dessa turma da enganação. Não é minha praia. Minha praia é outra. A senadora Damares está preparando uma PEC que vai lá na origem do inquérito das fake news, né, para deixar aí de forma clara que o STF não pode abrir inquérito, muito menos de ofício. A gente sabe também que a PEC precisa de um apoio relevante, não só para ser apresentada, mas para ser aprovada. Nesse sentido, diante do que o senhor está falando, eu só acredita no avanço, no encaminhamento dessa PEC, ou vai ser uma iniciativa como a do impeachment, vai morrer na praia? Eu tenho um projeto apresentado nesse sentido, a senadora Damares, inclusive, me consultou, salvo engano, em 2020, 2019 mesmo, que vai nessa linha. O Brasil tem um sistema constitucional que é acusatório, né? Então, quem cuida disso é o Ministério Público, não é o Judiciário. O Judiciário é, por definição, inerte, ele tem que ser provocado. Então, isso é muito claro, a legislação não deixa dúvida, mas, considerando essas interpretações extensivas que o Supremo vem dando, a gente achou uma boa ideia colocar isso no texto de leis. Olha, vamos deixar mais claro ainda que não pode. Então, a PEC é uma boa iniciativa. A tramitação de uma PEC exige todo um requisito de assinaturas, de tramitação de comissões, de voto,
comissão especial na Câmara dos Deputados, e a gente volta para aquele problema. Quantos deputados eu tenho que tem algum tipo de pendência na Justiça? A última vez que eu vi um levantamento passava de uma centena. Como é que essa turma vai fazer para votar, para se manifestar numa proposta de emenda? Então esse é um desafio fundamental da democracia. Eu não posso afrouxar a lei da ficha limpa. Eu não posso ter gente processada, condenada em cargos dessa relevância, porque eles nunca conseguem atuar. Eu não vou nem dizer que não queiram. Alguns certamente não querem, mas como é que ele vai fazer? Se o rabo dele está lá preso e o dono do rabo vai e puxa. Ele não consegue. Né? Se não é dele, é do financiador da campanha dele. Então, acho que tem propostas que você olha e você vê, tem aí uma boa vontade, uma boa fé, mas é muito difícil que chegue a algum resultado, além do discurso político para fins eleitorais. E outras iniciativas que não, essa pode dar um resultado concreto. Então, a gente colocou na marca do pênalti para a Câmara dos Deputados chutar a PEC que restringe as decisões monocráticas. Não acaba. Ela é outro exemplo também de mudança de grupo político. Na primeira tentativa, com o mesmo autor, mesmo relator, eu visto, Espiridião Amin, no Senado, o governo, na época o governo Bolsonaro, negou os votos. E nós não conseguimos aprovar, se não me engano, por 1 ou 2 votos. Na legislatura seguinte, tentamos novamente e foi aprovada pelo Senado por ampla maioria. Porque, na medida em que os fatos vão se acumulando, as pessoas vão entendendo, olha, isso é muito ruim. Eu não posso ter um ministro que monocraticamente saia dando decisões e não coloque as decisões para plenário. Ele dá a monocrática dele e bota na gaveta e esquece. Não pode. Então, está, salvo engano, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É uma PEC tecnicamente bem feita e ela tem um efeito concreto, que é evitar que você tenha atuações como essa do Flávio Dino, com um efeito tão grave, porque obriga ele a colocar instantaneamente aquilo em julgamento pelo plenário, cria requisitos mais sólidos. Tem muita coisa que pode ajudar nesse trabalho de aprimoramento da democracia. E é importante olhar isso com serenidade e qualidade técnica. É bom que a gente, às vezes, ajude a construir uma narrativa positiva para isso, né? O senhor falou do aprimoramento da democracia. Boa parte da mídia, especialmente essa mídia da SECOM, a mídia que traciona a narrativa oficial, gosta de dizer que é essa agenda, né, a agenda anti-STF, né, como se não fosse o STF... É como se o STF fosse vítima, fosse oprimido nessa relação e o Legislativo fosse o opressor. Né? Na verdade, o que o Legislativo está fazendo é tentar colocar o STF no seu lugar, de volta no seu lugar, já que ele não consegue exercer a autocontenção, como bem mencionado. Eu vou aqui só esclarecer para o nosso espectador que, né, nós temos lá na CCJ, o Lira até combinou com a Detone, um pacote com várias dessas medidas, várias PECs. Nós temos aqui, PEC 8 de 2021, PEC 28 e os PLs 658 de 22 e 4754 de 2016. Então a PEC 8, pessoal que está nos assistindo aí, pode fechar um pouquinho em mim enquanto o Alessandro toma uma água. A PEC 8 de 2021, pessoal, ela propõe alterar a Constituição para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares nos tribunais. Esse negócio de pedido de vista também virou uma festa, uma farra. Muitas vezes um ministro faz um pedido de vista de um julgamento que já está na boca de sair, né? Ou às vezes até com um placar já definido no bastidor, e ele vai lá, faz um pedido de vista para tirar do julgamento, para que não haja o efeito prático daquele julgamento, e ele engaveta esse negócio e não devolve mais. Recentemente até se alterou isso para que o limite de 90 dias fosse estabelecido, mas ainda assim é preciso que essas medidas sejam atualizadas e modernizadas. A PEC 28 de 2024, ela estabelece o julgamento de referendo de liminares pelo colegiado tribunal e cria hipótese de sustação de decisão do Supremo, que é isso que o senador mencionou. Tá? O PL 658 impede o Senado de realizar novo juízo de admissibilidade na acusação contra o presidente da República após sua admissão pela Câmara dos Deputados, que também restringe aí o tapetão, e define nova hipótese de crime de responsabilidade pelos ministros do Supremo, deixando muito mais claro também essa questão de impeachment de ministro. O PL 4754 tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a usurpação de competência do Poder Legislativo
ou do Poder Executivo. Eu acho que esse PL talvez seja aí um dos de mais importância, né, desse debate, porque, infelizmente, chegamos ao ponto de dizer, olha, ministro não pode legislar, ministro não pode exercer papel de presidente da República ou de ministro de Estado, né? Ele não pode ser o ministro da Fazenda, ele não pode ser o ministro da Agricultura, ele não pode ser o ministro do Meio Ambiente. Então, tá aí, a gente tem um pacotão de medidas que efetivamente precisam do apoio seu, do eleitor, lá na CCJ. Apoiem essas medidas lá, né? Pressionem a turma que está votando, que está obstruindo, para que isso aqui tenha sucesso. Porque, como disse o Alessandro, pode voltar com o senador, por favor, nós estamos tratando aqui de medidas para aperfeiçoar a democracia. Senador, alguma observação sobre isso? Não, o caminho é esse, é legislar com equilíbrio. Agora, é sempre com muito pé no chão e muita verdade para o eleitor. Só você imagina que o Arthur Lira efetivamente tem interesse em restringir decisões monocráticas? Muito recentemente ele foi beneficiado por uma monocrática do Gilmar Mendes, que anulou uma apuração referente a desvios nos kits de robótica do MEC, no estado de Alagoas, e você tem hoje um cofre com 4 milhões e meio trancado na federal lá de Alagoas, e que ninguém vai buscar, porque ninguém pode assumir que é o dono, porque o Gilmar anulou todas as provas numa canetada. Eu tenho o Toffoli anulando em canetadas acordos de leniência, confissões, multas. Então tem muita gente que tem interesse nessas monocráticas. É por isso que esse tipo de projeto não avança. E sempre a gente retorna para o mesmo ponto. Se eu permitir que pessoas que têm processo, que têm rabo preso, sentem nas cadeiras mais importantes da República, não tem como melhorar. Não tem mágica. Esse cidadão vai ser constrangido com a realidade, com os fatos, vai dizer, olha, é verdade, filho, você não quer mais a monocrática? Então tudo bem, vamos ressuscitar as investigações que você tem, que a gente já arquivou aqui uma dúzia, e vamos tocar. O meu colega, senador Davi Alcolumbre, ele tem um processo em andamento lá apurando uma suposta rachadinha, que está em alguma gaveta há 2, 3, 4 anos. Ele quer acabar com a monocrática, com a gaveta? Como é que ele vai fazer isso? Então, assim, essas perguntas, esses esclarecimentos têm que chegar para cada vez mais gente para separar joio do trigo. A política não é lugar só de gente desonesta. Tem muita gente honesta. Só que você tem que dar espaço e poder para essas pessoas. Enquanto a gente continua dando corda para malandro, o resultado só piora no nosso país. Olha, nós teremos eleições para o comando do Senado e da Câmara agora em fevereiro de 2025. Olha, vocês que estão nos assistindo, olha a sensibilidade, né, de tudo que nós estamos discutindo aqui, os alertas dados pelo senador. Infelizmente, parece que o Davi Alcolumbre já está eleito antes mesmo da eleição, porque só se fala em Davi, não tem outro candidato. É claro, a oposição poderia oferecer uma outra candidatura, sim, mas tem que ter o apoio, porque senão vira um problema político interno, como aconteceu com a candidatura do Rogério Marinho, não foi adiante. O que aconteceu? O Rodrigo Pacheco simplesmente tirou o PL da mesa diretora, não deu nenhuma comissão, e a oposição, aí, o partido maior, né, da oposição, ficou a ver navios, ficou sem nenhum tipo de poder deliberativo, poder decisório, poder de pautar as agendas que são necessárias para o país. Senador, eu até vou lhe perguntar sobre isso. Qual é a sua avaliação de um cenário como esse, né? A gente tem, de um lado, a gente está vendo, inclusive, a briga lá na Câmara. Também o Elmar estava dito como um candidato certo, daqui a pouco vem o Hugo Mota, racha tudo, então os dois agora batendo cabeça lá. Mas existe um esforço, tanto na Câmara como no Senado, um esforço dos atuais presidentes de tentarem fazer seus sucessores, né, naturalmente, e de tentarem fazer isso por consenso, ou pelo menos por ampla maioria. Quer dizer, a eleição ela é decidida antes. Ela é decidida antes. A gente sabe que, claro, quando você enfrenta isso, você corre o risco de ficar fora, né, da mesa, fora de comissão, sem poder decisório, como eu acabei de mencionar. Mas será que não há, a gente não tem um tempo suficiente para uma articulação que possa oferecer, talvez, uma candidatura
concorrente à do Davi, que seja legítima, que tenha apoio e que tenha independência? Seguramente ele vai trabalhar nesse sentido, né? Não dá para cravar agora um nome ou uma forma como a gente vai conseguir fazer, mas cada vez que você esclarece para o eleitorado, nas bases, e para os colegas no parlamento, que esse formato é um formato falido, é um formato que está matando o Congresso Nacional, porque quando você perde legitimidade, quando você perde credibilidade, você está matando o Congresso, porque a sociedade cada vez menos valoriza. E essa desvalorização da política faz com que você tenha o surgimento desses heróis, um xerife geral da nação, um ministro que dá canetadas e ninguém pode falar nada. A gente está descendo cada vez mais, afundando cada vez mais na democracia. Então, é preciso trazer alternativas, fazer esse enfrentamento. Nem sempre você consegue a vitória eleitoral, mas a transmissão da mensagem, o esclarecimento para o eleitor pode gerar frutos. Porque esse eleitor ele tem que saber. O senador da República, que vota num projeto de continuidade daquilo que ele tem de pior, através do Davi, esse senador está se aliando a tudo aquilo que, na maioria das vezes, o seu eleitorado não concorda. E essa eleição de fevereiro de 25, a eleição das mesas, ela vai ser uma eleição fundamental para o Brasil. É a eleição, muito mais que as eleições de 24, a eleição que vai dar um norte de como nós vamos chegar até 26. Como é que a gente vai chegar, em que clima, em que contexto, com que estruturação das instituições. Então, seguramente a gente vai ter algum tipo de enfrentamento, de discussão nas duas casas, mas vejo ainda o Senado como uma casa com uma expectativa melhor de você construir um nome que consiga ter os votos suficientes para a vitória e, ao mesmo tempo, não jogue fora o que nos resta de respeitabilidade institucional. Eu vou mudar rapidamente de assunto e a gente já vai encaminhando para o fim da nossa conversa aqui, que está excelente, nível lá em cima, viu, pessoal? Vocês que nos acompanham sabem. Aqui não é só jornalismo, não. Aqui é uma aula de cidadania. A gente não faz só diagnóstico, a gente propõe solução, a gente debate as soluções, debate as saídas, debate as possibilidades, né, de frentes de ataque político, vamos dizer assim, daquilo que está no debate público, né? Então está aqui muito claro quais são as iniciativas que têm chance de dar certo, aquelas que valem a pena apoiar. Então, conversa aqui é altíssimo nível e eu conto com você, que está nos assistindo, para curtir esse programa, comentar e depois espalhar essa mensagem nas suas listas de transmissão, para os seus amigos, para os seus inimigos também, seus rivais. Olha, espalhe esse canal, porque quanto mais alcance nós tivermos, mais gente vai estar abrindo a cabeça, abrindo os olhos para a realidade política, para a realidade do bastidor dos poderes aqui, para como que esses senhores e senhoras que ocupam cargos públicos que vocês elegem, como que eles lidam com esses mandatos, como que eles encaminham as pautas da sociedade ou não encaminham, né? Como que eles usam os recursos dos nossos impostos. Eu sempre digo, a gente tem que entender, né, que quando você elege alguém, essa pessoa, você não pode virar as costas e deixar para lá e só voltar a falar desse candidato daqui a 2, 4 anos, né? Não é possível. Você tem que eleger e você tem que cobrar, até para que aquelas promessas que esse político fez, elas sejam realizadas na prática, né? A gente tem todo tipo de confusão, de arbítrio, de estelionato eleitoral nesse país, já vimos isso em todos os níveis, né, da República. Então isso acontece com os vereadores que vocês vão eleger agora em outubro, com prefeitos, também acontece com governadores, com deputados, com senadores e até com o presidente da República, né? Então, eu gostaria de falar agora, aproveitar ainda a tua presença aqui, Alessandro, para a gente falar sobre essa questão dos incêndios, né, dessas emergências ambientais. Você também está apresentando aí uma PEC para agilizar a resposta a desastres ambientais. Eu, inclusive, entrevistei esta semana aqui o Mourão, o senador Mourão, seu colega, que foi vice-presidente da República e foi presidente do Conselho
nacional da Amazônia Legal, e que tinha como prerrogativa e como atribuição também as atividades de prevenção, de combate, desmatamento, incêndios, etc. E ele nos colocou essa realidade aqui da dificuldade logística, que é talvez o principal desafio hoje do país, ter uma logística distribuída no território, preparada para ser acionada em tempos de seca, né? Porque os incêndios, ele até brincou, ele falou, Cláudio, não dá para dizer que qualquer governo, você não pode se dizer surpreso com um incêndio, porque o incêndio é igual ao 7 de setembro, ele acontece todo ano. É claro que a tendência às vezes é piorar, você tem uma situação às vezes de aquecimento, de seca maior, por um período mais longo, como a que estamos vivendo neste ano, e isso, naturalmente, traz um risco de incêndios ainda maior, e as consequências estão aí. A gente está tendo de lidar com essas consequências, e o governo está lidando muito mal. Ontem o Lula, depois de uma conversa aí com o Barroso e com o Pacheco, ele até admitiu que o seu governo não estava 100% preparado. Eu acho que não estava nem 1% preparado, né? É muito fácil o discurso da campanha, Marina Silva, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, todo mundo, até o próprio Lula dizendo, olha, esse governo Bolsonaro está fazendo tudo errado, a gente vai consertar. E aí eles ocupam esse espaço de poder e agora demonstram que não conseguem fazer nem o que se esperava que fizesse em condições normais, quanto mais diante de uma emergência. Quer dizer, demonstram despreparo, né? Incompetência de gestão. A gente percebe uma lentidão para lidar com todas essas emergências, vide o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então temos enchentes em determinado momento do ano e temos seca e incêndios em outro momento. E o governo se mostra absolutamente despreparado para lidar com qualquer uma das situações. E agora a sua proposta, queria que você falasse um pouquinho mais, tua avaliação sobre a gestão do governo Lula em relação a isso e o que você propõe como solução ou como encaminhamento de possíveis soluções para a gente lidar com essas emergências. Bom, essa PEC foi apresentada como fruto do aprendizado que a gente teve na pandemia. A pandemia nos mostrou, e logo depois você tem esse desastre ambiental no Rio Grande do Sul, que você tem que ter uma estrutura jurídica que permita agilidade de resposta. A PEC não avançou ainda e ela teve resistência do Ministério da Fazenda porque eles entendiam que era melhor resolver isso com paliativos. Eu faço um MP, eu faço um crédito extraordinário, eu tento fazer uma liberação e eu vou empurrando com a barriga. Os problemas climáticos eles vão se repetir com cada vez maior frequência. Todos os dados científicos mostram isso vem acontecendo em todo o planeta. Então eu tenho que ter uma estrutura pronta. Essa falha, ela é primordialmente uma falha do executivo. O executivo é quem tem que fazer a destinação de recursos humanos, financeiros, para preparar todo o terreno para aquilo que está claramente acontecendo. Então, nós aprovamos muito recentemente, você até citou a Tabata Amaral, de São Paulo, que é parceira de várias comissões políticas, eu relatei numa casa, ela foi propositora na outra, a obrigação e o financiamento para que cada município tenha o seu planejamento ambiental adequado. Porque eu vou ter cada vez mais situações de enchentes, de secas prolongadas, de deslizamentos, enfim, tudo isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Nós precisamos agora, primeiro, evidentemente, tem que acelerar o atendimento com as ferramentas disponíveis e elas não exigem a participação do Supremo. O Supremo não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, nada. E nós temos que avançar também em legislação que nos prepare, que nos deixe prontos para o futuro. Então, acho que o governo vem falhando muito na área ambiental. Você diz, melhorou o discurso. O discurso não enche a barriga nem apaga incêndio. A gente precisa de coisas concretas, a gente precisa que as coisas aconteçam, que chegue efetivamente água, alimento, proteção para quem está nas áreas isoladas, que eu tenha as condições adequadas de recuperação econômica, porque as áreas que estão sendo devastadas pelo fogo, elas vão demorar muito a se recuperar plenamente para uma atividade agrícola, por exemplo. Então, o que a gente propõe é um conjunto de medidas que já coloque na Constituição essa estrutura e permita, olha, aconteceu, a declaração da situação de calamidade é feita por provocação do Executivo, decreto do Congresso, não tem nada a ver com a Justiça, e depois você vai ter um andamento mais facilitado. Por enquanto, eu ainda vejo o governo pensando em paliativos, em pequenas medidas.
não resolve, porque o problema é muito grave e é um problema talvez geracional. Essa nossa geração vai ter que lidar com a degradação do ambiente e as suas consequências. Tem recurso para fazer isso, a gente não está falando de nada maluco, astronômico, mas tem que ser focado, bem feito, transparente, fiscalizado, que eu não posso agora, vou liberar R$500 bilhão, contrato aí correndo em cima das pernas e ninguém fiscaliza. E depois você vai ter, por isso que eu digo aprendizado da pandemia. Na pandemia você teve muito gasto feito que depois, quando foi fiscalizado, se percebeu que era desnecessário, que teve desvio, que teve desperdício. Se eu já monto a estrutura de fiscalização em paralelo, eu evito o desperdício. Dinheiro tem fim, dinheiro não dá em árvore. Então, a gente espera que a PEC tenha clima para avançar. A gente agora, o retorno do presencial vai cobrar isso com mais velocidade, mas é aquela coisa. No Senado, a tramitação da PEC depende fundamentalmente da palavra e da vontade do Davi Alcolumbre e depois do Pacheco. Sem essas lideranças entenderem a gravidade, as coisas não andam. Eu acho que é importante a gente ter se conscientizar de que essas emergências elas se tornam cada vez mais frequentes, então elas não podem ser tratadas de maneira eventual, né? Elas têm de estar realmente previstas de uma maneira planejada, até para que ocorra a prevenção, né, senador? Para que ocorra a prevenção e para que ocorra um combate com planejamento, né? Porque senão é isso, é sempre você tirar da mão para a boca, você está sempre atuando, sempre criando um gabinete de crise, né? O governo criando um gabinete de crise, o Congresso criando um orçamento de guerra, né? E agora tem até o Supremo entrando para determinar a liberação de crédito extraordinário para se gastar fora do teto. É uma confusão generalizada, né? Então, até a gente estava mencionando o Flávio Dino, e a gente ainda tem mais essa dimensão aí desse problema, né? Sem dúvida. São coisas que estão dentro de uma margem previsível. A intensidade vai variar, mas você sabe que todo ano você vai ter problemas nas mesmas áreas. Elas já estão identificadas e você não tem investimento suficiente ali para prevenção. A consequência é que você gasta muito mais depois na reparação do dano. Não é uma coisa discutível, não existe dúvida técnica sobre isso, é uma certeza científica. Se eu faço a prevenção, custa muito menos. Se eu deixo acontecer, eu vou perder vidas e eu vou perder na economia muito mais. Deveria ser uma conta simples, né? Mas às vezes falta gente qualificada para pensar. Muito bem. Volta para mim. Realmente a gente fica aqui diante de uma situação que ela nos exige um pouco mais de seriedade, né? Um pouco mais, não, né? A gente percebe que a maioria aí das nossas autoridades lidam com esses problemas de uma forma muito pouco profissional, né? Até hoje eu estava lendo as manchetes dos jornais. Eu acho que só a Folha trazia essa questão dos incêndios na manchete. Cada jornal trazia outras coisas. Tinha alguns jornais, um desses grandes jornais, que nem falava isso, nem mencionava os incêndios na primeira página do site. Então, a gente fica realmente decepcionado como o debate público ele é construído e como ele é encaminhado, né? Parece que há outros interesses. Quando o problema... Quando você encara um problema do ponto de vista ideológico, aí fica difícil, né? Porque, claro, se fosse no governo anterior, seria manchete de todos os jornais, de todas as televisões, nós estaríamos já com um pedido de impeachment do presidente, o ministro já teria de ser demitido, ou estaria preso, né? O Supremo já teria determinado a prisão do ministro. E no atual não, a gente vê sempre ponderações, o pessoal tentando aliviar a barra, agora já se considera esse problema como não um problema da gestão apenas, mas um problema do planeta, né? Teve até notícia aí, o pessoal culpando aves por espalhar o fogo no campo, né? O pássaro de fogo lá da Paula... Da nossa querida cantora, né? O pássaro de fogo. É uma coisa tão besta, né? Que você fica assim, eu fico me perguntando, como é que pode a gente se deixar levar, as pessoas se deixarem levar por narrativas que elas simplesmente estão descoladas da realidade.
efetivamente precisa lidar com isso de uma forma profissional, séria, sem ideologia, mas com muita técnica, com muita precisão técnica. E eu acho que o Congresso tem, talvez na sua PEC, a oportunidade de conduzir esse debate, como deve ser o Legislativo, conduzir esse debate. E não se omitir, porque a omissão do Congresso já nos deixou muito problema no passado, né, e a gente está ainda sofrendo os efeitos desses problemas. Sem dúvida, né? É um problema do planeta, mas é também um problema da gestão. A gestão tem responsabilidades, ela tem instrumentos, tem ferramentas. Se esses instrumentos e ferramentas são insuficientes, você demanda do Congresso por mais recursos, enfim. Nada disso tem justificativa. Você não pode simplesmente se esconder nesse clima de torcida organizada. Esse talvez seja o nosso grande problema político hoje. Se é do meu time, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que passar pano para tudo. Se não é do meu time, eu tenho que jogar pedra. Para com isso, não tem time. São representantes eleitos. E a cada 4 anos você pode mudar, ainda bem. Então, você tem capacidade, tem que ter capacidade, desenvolver a capacidade, analisar concretamente. Olha, o que esse cara está fazendo? Ele está só fazendo discurso na rede social dele ou ele realmente está tentando apresentar alguma solução, está chamando as instituições para a mesa? Ele vai ter agora uma sequência de audiências públicas com autoridades. As autoridades têm que ser cobradas, têm que ser chamadas ao feitos. Olha, como é que é isso? Como é que você não fez nada? E vamos escutar. Olha, não fiz porque faltou dinheiro. Beleza, vamos colocar aqui. A gente viu recentemente a discussão do Banco Central, autonomia ou não do Banco Central. É uma questão bem técnica. Mas um dos fundamentos era falta orçamento. Vamos olhar aqui no passado, se teve algum pedido de orçamento que foi negado. Nunca teve. Então, muitas vezes a discussão sai do técnico e do real e vira uma disputa de narrativas. Está todo mundo vivendo num clima de rede social. Se eu conversar aqui bonito e se eu falar aqui 30 números que não existem, convenci meu eleitorado, tá legal. Pronto, ganhei o meu dia. Mas isso não resolve o problema. Então, concretamente, a questão dos incêndios precisa de uma legislação mais robusta, de prevenção e de mais, evidentemente, de mais decisão política do Executivo, que foi eleito, dentre outras coisas, prometendo que ia dar uma atenção para essa área. E não deu. Não deu. Assuma seu erro, assuma, como diz na gíria, assuma seu BO e resolva. A gente tem que resolver. E quem está eleito, eu sempre digo, olha, política é um troço muito difícil, mas você não tem direito de reclamar, porque para chegar lá você pediu para muita gente. Ninguém me obrigou a ser político. É o contrário, você foi pedir para as pessoas, olha, me dê a oportunidade, o que eu vou fazer. O presidente da República foi eleito pedindo oportunidade, ele pediu oportunidade para fazer um monte de coisa. E tem algumas coisas, nessa área especificamente ambiental, que não chegaram nem perto de ser feitas. A gente tem que corrigir isso. A gente tem, diante disso, só para encerrar, eu ouvi até de alguns deputados lá na Câmara, o pessoal falando também de CPI dos incêndios, né? Porque o governo também demonstrou, talvez aí possa ter incorrido até em crime de responsabilidade ao ter recebido os alertas e não ter tomado providências. E isso já desde o início do ano em relação a como seria a seca, esse período de seca agora em 2024. Eu sei que a CPI a gente acaba, de alguma maneira, dando esse tom mais policialesco, né, para o legislativo. Mas eu também não estou vendo muitas outras iniciativas legislativas do ponto de vista das próprias comissões, né, de meio ambiente, etc. e tal, de realmente pressionar e apresentar requerimento de informação e cobrar e trazer as autoridades para prestar esclarecimentos. Isso realmente incendiar o debate aqui, desculpa essa analogia, mas assim, a gente precisa incendiar esse debate, a gente precisa efetivamente buscar as responsabilidades e, claro, buscar os caminhos de prevenção e de combate aos incêndios propriamente dito. Mas não dá para abrir mão da busca das responsabilidades dos gestores atuais, ou o senhor acha que não? Qual o caminho que o senhor acha que deve haver, que o Congresso, que o Legislativo deve adotar nesse caso, para além, naturalmente, aí da sua sugestão da PEC? Eu acho que a CPI é uma boa alternativa. É uma boa alternativa para você ter justamente o holofote de atenção e o esclarecimento de fatos. Eu não posso pegar uma questão tão séria como essa e colocar debaixo do tapete com argumentos ideológicos, né? A culpa é das aves incendiárias, ou sei lá. Não pode ser isso.
Eu preciso que as pessoas prestem esclarecimentos com dados concretos. Olha, a gente tem um problema, um desafio que exige a contratação de 10 mil novos agentes, brigadistas, ou sei lá. Por que não fez? Alguém sabia que tinha que fazer e não fez? Está faltando orçamento? Vamos resolver agora aqui o orçamento. Então, a CPI ela tem essa qualidade de trazer dados, de dar para o Congresso ferramentas para exigir esses dados. Então, por exemplo, se a gente faz uma convocação, essa pessoa é obrigada a comparecer. É diferente de uma audiência pública, que a pessoa vai se quiser, pode mandar um representante, chega lá, bota um PowerPoint falando bobagem. É diferente. Então, acho que sim, é um bom caminho. De mais um desafio que a gente tem no Legislativo e talvez uma comissão parlamentar possa funcionar bem. Muito bem. Mariana, troca a tarja aí, por favor, que eu te mandei. Senador Alessandro Vieira, a gente tem alguma CPI aberta hoje no Senado? Essa CPI só acha que deveria ser via Câmara mesmo, essa CPI dos incêndios, só acha que poderia ser via Câmara? Ou há espaço no Senado para se conduzir esse tipo de investigação? Veja, no Senado você não tem limitação numérica para CPIs. Né? Você pode ter tantas quanto o colegiado de suporte. Se não me engano, nós temos inclusive um pedido de CPI da senadora Soraya que está nessa linha dos incêndios. Mas quando eu digo, olha, para essa questão judiciária, eu acho que o Senado é um foro mais adequado, porque a composição é mais simples, são apenas 81, e o objeto a se estudar é um objeto muito sensível, muito poderoso. Isso não se verifica no caso dos incêndios, porque é uma coisa muito mais ampla. As autoridades que serão chamadas ou serão investigadas não estão num patamar de poder como estão os ministros supremos. Então, não vejo problema em ser uma CPI mista ou até mesmo uma CPI da Câmara dos Deputados. O importante é que ela seja técnica, que ela tenha um objetivo, um bom plano de trabalho. Olha, o nosso objetivo com a CPI é buscar essa informação, é ouvir essas autoridades, essas pessoas, e deste conjunto ter um relatório que me indique o que fazer. Olha, no relatório eu identifiquei que teve crime. Ok, vamos encaminhar para o Ministério Público para que faça as denúncias. Identifiquei que tem uma lacuna legislativa, ou que falta orçamento, vamos fazer a correção. Uma CPI bem feita, ela tem essa funcionalidade e é extremamente viável. Já nós tivemos várias CPIs que não serviram para nada, mas nós tivemos também CPIs que tiveram um grande impacto na sociedade. E é esse o perfil de uma boa CPI que gere um produto que sirva para a sociedade. A gente está diante de um cenário que ele é bem complexo, que as pessoas precisam entender, quem nos assiste precisa entender. Você tem situações de incêndios, por exemplo, em São Paulo, nos canaviais, que são situações que muito configuradas, já bem configuradas, tem inquérito investigando isso, eu já apurei, esses incêndios em São Paulo são incêndios criminosos. Por outro lado, você tem outros incêndios aí criminosos por causa do PCC, por causa de vingança do PCC em relação às operações do governo Tarcísio contra o PCC. Eu já mostrei aqui que o PCC, ele hoje tem uma atuação forte nesse mercado de etanol, né? Tanto com postos de combustível como também com refinarias. Ele vinha forçando os produtores a vender para os seus postos de gasolina, para os seus postos de combustível, um etanol abaixo do valor, porque eles têm todo um sistema de sonegação que eles usam para esquentar os recursos do crime organizado. Então, isso é uma coisa. A gente tem outros que são práticas, muitas vezes, as práticas ainda de algumas regiões do país, de práticas de queima do pasto, né, para poder limpar o pasto. E quando isso acontece, a gente tem visto que às vezes sai do controle e isso aí pega naquela mata do entorno, né? No meio da floresta amazônica, naturalmente não pega fogo porque a floresta é úmida, mas no entorno, ali no sul da Amazônia, já em regiões em que há, no Pantanal, por exemplo, também é um bioma em que há esses incêndios. Então tem todo tipo de situação que realmente precisa, como o senhor bem disse, precisa que haja uma investigação até para separar o joio do trigo, a gente entender o que está acontecendo numa região, de que maneira lidar com aquilo, o que está acontecendo em outra região e de que maneira lidar com aquilo, enfim, e claro, e cobrar as responsabilidades das autoridades que prometeram que teriam uma gestão responsável e efetiva nessa seara, mas
não o fizeram, não cumpriram com o que prometeram. Então, realmente muito importante aí essa iniciativa aí da Soraya e seria muito importante que tivéssemos esta CPI também dos incêndios. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, agradeço demais, parabéns pelo trabalho mais uma vez, conte sempre com o espaço aqui, a nossa plataforma de debate, para a gente qualificar esse debate e fazer com que a nossa mensagem chegue a um público ainda mais amplo, para fazer com que esse cidadão também contribua, também participe do debate político. Maravilha, um abraço e até a próxima.